pessoal que queira fazer alguma pergunta, coloca aqui na interrogação. Já existem várias perguntas que foram enviadas lá nos stories, que eu liberei uma caixinha de perguntas. E aí a gente vai conversando aqui, né? Os assuntos mais da otorrino, Daniel responde, da pneuma responde. Se for um assunto que der para os dois debater, a gente vai debatendo, porque é interessante essa discussão, até quando há certa discordância de temas, né? Porque isso aí a gente cresce discutindo, né? Então, vamos lá. Deixa eu... Que é engraçado. As perguntas hoje não estão aqui. O Instagram não puxou. Bom, então vamos lá. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, as perguntas coloquem aqui na caixinha de interrogação, que engraçado, hoje não veio. E tinha um bocado de pergunta lá nos stories, o Instagram não puxou para cá. É verdade, tá sem aparecer aqui. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Não, nada diferente. Coisas do Instagram, né? Às vezes ele dá uma louca aí e ainda não há perguntas, o pessoal não está conseguindo colocar, enfim, vamos lá. Então vamos conversando aqui. Daniel, eu peguei uma última paciente agora, né? Pessoal, tenta colocar as perguntas aqui na caixinha de interrogação para ver se a gente consegue não ficar aqui no feed, porque aí fica comprometido. Vamos ver se consegue. Eu acho que hoje não sei se está conseguindo, mas enfim, vamos lá. Daniel, eu peguei minha última paciente, foi uma jovem, até falei que iria comentar isso aqui na live, porque é um assunto que volta muito no meu consultório, na otorrino também. Que ela foi para mim com uma traqueobronquite, né? Um processo inflamatório e infeccioso, traqueia e bronquio, com tosse, secreção. E usou antibiótico, corticoide, enfim. Só que aí ela persistiu, depois desse quadro agudo, com um pigarro, né? Com aquela gosma aqui, que faz com que ela torça, mas é uma tosse até para expelir aquela secreção que está ali incomodando. E aí, né, eu fui investigar, já imaginava o que seria, mas fui investigar, né, até para ficar tranquilo. E aí, um exame, inclusive, foi você que fez esse exame, né, a nasofibrolaringoscopia, a laringoscopia principalmente, mostrou o tal do refluxo faringolaríngeo, né, que a gente vira e mexe e encontra nesses resultados desses pacientes que têm pigarro. Aí, Daniel, eu gostaria de ouvir a sua opinião como otorrinolaringologista, né? Quando o paciente vir esse resultado, assim, num exame de laringoscopia, edema, hiperemia, né? Ali de laringe posterior, laringite posterior, suspeita de refluxo faringolaríngeo. Quais são as causas ou qual a interpretação da otorrino para esse tipo de alteração? Olha, Jorge, primeiro precisa ter um pouco de cuidado para tentar separar as coisas, né? Você vê que essa paciente teve um quadro de traqueobronquite infecciosa, né? Provavelmente deve ter entrado com antibiótico, não usou algumas medicações para poder sair da crise. E o próprio quadro agudo, ele vai gerar uma maior produção de muco, né? Eu sempre explico ao paciente, o quadro infeccioso, ele vai embora mais rápido, mas o quadro inflamatório que essa infecção trouxe, ele demora um pouco mais de tempo para ir embora, para se resolver. Consequentemente, há uma maior produção de muco na laringe, há uma maior produção de muco na traqueia e nos broncos, pós-inflamatório, pós-infeccioso, e isso vai gerar um pigarro, uma necessidade de limpar a garganta com tosse, muitas vezes até expelindo alguma secreção, geralmente mais clara nessa fase. Tá? E no pós-tratamento, tem algumas pessoas que têm uma tendência de ter a questão do refluxo, né? Então, já está ali meio que no limite. Aí precisou usar antibiótico, anti-inflamatório, medicações por um tempo maior. Isso aumenta a acidez gástrica, que aumenta a chance de refluxo e termina persistindo um quadro secundário com tosse persistente, sensação de que tem um catarro sempre preso na garganta, necessidade de estar sempre limpando, né? Muitas vezes uma rouquidão intermitente, aquela rouquidão que aparece pela manhã, melhora ao longo do dia, no final da noite volta novamente, né? Sim. E
o exame da videonasolaringoscopia é fundamental para que a gente tenha uma noção dos diagnósticos diferenciais, certo? E os sinais de laringite posterior, né? Às vezes até não é só a posterior, mas você reparou que tem vários laudos meus anotando a quantidade de muco que tem na Sim, laringe. sim, Padrão sim. inflamatório da laringe como um todo, esse muco que se acumula lá dentro é importante para a gente definir, inclusive, a intensidade do refluxo, né? Sim. Então, aqueles quadros que você olha assim, além da parte posterior, está produzindo muito muco, inclusive na região de prega vocal, o que gera essa rouquidão com mais facilidade, certo? Sim. Lembrando que o diagnóstico de refluxo, né, refluxo faringolaríngeo, ele não é só pelo exame. Tanto é que a gente sempre vê achados do exame físico, do exame de vídeo, sugestivos e tem os sintomas, né? Então, o Sim, sim. conjunto dos sintomas e dos achados endoscópicos faz a gente suspeitar desse quadro e, consequentemente, indicar o tratamento adequado. Uhum, uhum. É, fora o refluxo, você falou aí da questão, nesse caso específico, do processo infeccioso que foi tratado, ficou um processo inflamatório aí traqueolaringo, traqueobrônquico, né? Que isso aí perpetua um pouco a produção do muco, que para o paciente ter um pouquinho né, de paciência, porque é aquela tossezinha pós, né, infecciosa, que a gente sabe que dura algumas semanas e tal. Mas, geralmente, além da possibilidade de refluxo gastroesofágico, né, identificado aí nessa possibilidade, nesse exame, quais as outras causas desse tipo de alteração? Quando você enxerga esse tipo de alteração numa laringoscopia, além do refluxo gastroesofágico, assim, que pode estar ocasionando, quais são as outras possibilidades etiológicas? De laringite, vocês falam? De laringite crônica, que tá, né, no caso aí você tá com a laringite que foi identificada ali, edema, está inflamada, enfim, a laringe está inflamada, né? Isso. Pode ser o refluxo, mas pode ser o que mais? Olha, Jorge, quando a gente entra no capítulo, né, de laringite E crônica, a aí, gente tem aí vai, né? pelo menos umas 50 doenças que podem estar causando. Por exemplo, as doenças pré-neoplásicas, como leucoplasias, tumores iniciais, que causam aquela inflamação crônica. Tem as causas infecciosas, tuberculose laríngea, né? Mês passado até tive um caso muito sugestivo, que já tinha com exames de imagem, né, de tórax sugestivo, já estava tratando, né? Então, causam. Ele veio para mim para avaliar uma rouquidão, pediu o exame, ele voltou na semana seguinte, já tinha avaliado com outro colega pneumologista, já tinha iniciado o tratamento. Eu disse, opa, já temos origem para essa lesão aí, Sim, né? sim, Essa sim, com inflamação, essa certeza. placa branca espalhada, até que prova o contrário, é da tuberculose. Vai Sim, sim, tratar, daqui a sim, 2 meses reavalia, sim, certo? sim. Tem uma série de outras causas relacionadas à laringite crônica. Tabagismo, né? Inclusive. Tabagismo, né? Por exemplo, tem um grau que a gente chama de edema de Heinck, que é uma Sim, inflamação que acontece nas pregas vocais, que causa um inchaço, uma rouquidão crônica, que faz, por exemplo, as mulheres ficarem com aquela voz mais grossa, né? Mais aquela voz mais grave, né? Mulheres tabagistas geralmente está associado a esse edema de Heinck. Mas tem uhum, múltiplas causas, né? A laringite crônica. Mas esse aspecto mais posterior, né? Dessa inflamação, com a paquidermia, aquele espessamento, a vermelhidão, é mais sugestivo da questão do refluxo mesmo. do Mas tem refluxo, outros é. tipos de inflamação, por isso a importância, né? Às vezes o paciente, doutor, e pode ser isso, eu disse, sem o exame eu não tenho como saber o que é, o que não é. Né? Sim, Às sim, vezes sim, confunde, o paciente pensa, está tossindo, história do refluxo, quando você vai ver, tem uma drenagem, uma descarga posterior, um catarro posterior, descendo é, da rinofaringe sim, para a sim, garganta lá embaixo e gerando a tosse, sim, né? sim, Isso a gente sim, costuma ver sim, muito em criança, aquelas adenoidites crônicas, né? Porque é sim, resfriado, dá a secreção desce na garganta e a tosse que não passa nunca, sim, né? sim, 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 sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, eu recebi agora, né, uma peça anatômica que eu comprei lá para o meu consultório. Eu estou enfeitando o consultório, eu gosto dessas peças aqui. E aí eu peguei agora na portaria daqui do prédio, chegou agora, acabou de chegar, desembalei agora. Então, essa peça Bacana. aqui eu gosto muito, eu acho muito interessante, porque ela mostra o nosso aparelho respiratório como ele realmente é. É uma via aérea única, né?
Então, o que acontece aqui em cima, muito da área da otorrino, Daniel cuida, vai repercutir aqui embaixo, né? Então, o que Daniel falou aí recentemente, agora, né? Então, o paciente às vezes está com processo aqui em cima, né? Inflamatório, com presença de muco, e esse muco, principalmente se tiver adenoide, né? Porque aqui tem a adenoidezinha aqui, aumentada, esse muco acumulado, ele vai fazer isso, ó, ele vai gotejar por trás e vai vir para cá, para essa região. Então, isso que eu estou falando aqui com o Daniel, da laringite posterior, justamente é essa região aqui que Daniel faz. Quando Daniel faz o exame, ele visualiza que essa região aqui da laringe está toda avermelhada, edemaciada e com muco, que é chamada de laringite posterior. E por que aí Daniel está falando do quê aí? Que pode ter o gotejamento nasal posterior nos quadros superiores e a questãozinha do refluxo, porque o esôfago ele está por trás da laringe, né? Então é porque essa peça não traz o esôfago, mas o esôfago está por trás da laringe, ele vai desembocar aqui. Então, nos quadros de refluxo gastroesofágico, o conteúdo ácido pode chegar fácil nessa região e irritar essa parte da laringe, gerando esse quadro também, né? Então, aproveitando aqui a peça anatômica para mostrar, eu acho que fica mais fácil o pessoal entender. Bom, ficou ótimo. Deixa eu só ver. Eu acho que hoje não vai rolar as perguntas aqui. A gente vai ter que. Vamos pegar as perguntas aqui no feed. Você consegue ver aí, Daniel, na interrogação, as perguntas? Olha, não está aparecendo. Inclusive, eu até mandei uma pergunta teste aí e não está indo. É um bug do. Bom, então vamos lá. Então vamos nos virar aqui no feed, então, né? Vamos lá, Porque pessoal. Já pergunta mesmo, a gente vai aproveitar. Então, aproveitar. Deixa eu ver aqui alguma. Vamos lá. Boa noite, doutores. Meu filho tosse muito, tosse seca, até vomita. Então, aproveitando aí esse capítulo tosse, que é um extenso capítulo aí da pneuma e da otorrino também, né? Então, pessoal, tosse seca, imagino que seja uma tosse persistente, né? Aquela tosse que dura aí de 2 a 3 semanas ou mais. Não adianta você sair tratando a tosse em si, usando xarope A, xarope B, comprar, não deu certo e tal, metendo corticoide, metendo antialérgico, sem saber a causa da tosse, né? Tosse seca na pneumo, né? A gente já persistente, primeira coisa, ver se como é que tá brônquio, né? Uma das causas de tosse seca persistente é broncoespasmo. O paciente irrita o brônquio por diversos motivos, principalmente se ele for um paciente asmático ou com hiperreatividade brônquica, e esse brônquio fecha o calibre dele. Isso pode gerar, dentre outros sintomas, a tosse persistente. E aí tosse de madrugada, tosse quando faz esforço, vai sorrir, tosse. Então, na pneumo, investigar brônquio, volta a questão do refluxo aí, né? O refluxo é outra causa que pode acontecer. E abro parênteses aqui, inclusive, eu e Daniel, a gente já conversou sobre isso em outros lives. Inclusive, o paciente pode ter manifestações respiratórias do refluxo sem sintomas típicos do refluxo. Isso é muito importante, né? O paciente não está com azia, não está com regurgitação, não está com dor, mas, de repente, tem tido aí um acesso do conteúdo ácido para aparelho respiratório nessa região, e isso provoca tosse, pode provocar o pigarro, aquela gosmazinha que fica e a rouquidão. E lembrar, eu sempre lembro das vias aéreas superiores, como eu mostrei aqui. Às vezes o processo é lá em cima e vai repercutir aqui embaixo, ocasionando tosse. Então, voltamos aqui, né? Uma rinocinusite, um quadro agudo aqui em cima com muita secreção, vai drenar secreção, muco para aqui, ó, para essa região. Chegando nessa região, vai ter o estímulo da tosse. Então, é outro caso, é a tosse por gotejamento posterior. E o próprio processo inflamatório dessa região, por diversos estímulos, estimula o processo inflamatório aqui, se o paciente tiver uma hiperreatividade brônquica. Então, o asmático, se ele tiver com a rinite descompensada, ele pode fazer broncoespasmo aqui, tanto pelo gotejamento como pelo estímulo inflamatório. Então, assim, e claro, aí vem outras possibilidades
mais raras, as fibroses pulmonares, as doenças intersticiais, e aí, enfim. Mas eu estou falando das mais comuns aqui em termos de investigação pneumológica da tosse crônica, né? Vê a parte brônquica, vê a parte infecciosa, claro, também, né? Vê a parte laríngea de refluxo e via aérea superior. Quer acrescentar mais alguma coisa, Daniel? Com relação à tosse crônica, tosse persistente, vamos chamar assim. Teve até uma pergunta que mandaram aqui, falando do meu filho tem 5 anos, tosse, Pri Santos, tosse o dia todo dia, usando Clenil, antialérgico, Aerolim, não passa 3 meses, com total controle do ambiente, já não sei o que fazer. Né? Essas crianças precisam ser investigadas, né? E assim, será que essa criança já fez a videonasofaringoscopia? Algumas vezes a origem do problema é uma adenoide lá atrás, cronicamente inflamada, gerando essa tosse. Precisa de uma avaliação do especialista para ver isso melhor. E quais Sim, foram os exames que ela fez sim, para poder sim, melhorar, né? Já sim. tem bastante tempo que ela vem sofrendo, alguma coisa está acontecendo aí para alimentar esse processo inflamatório. E nesse caso aí, você falou que ela já está usando o Clenil, não é isso? Uhum. Ou seja, ela Antialérgico e já. aerolim. Então, ela já vem fazendo um tratamento, embora seja com beclometasona, que é um corticoide brônquico fraco, mas já é alguma coisa para atuar aqui. Se a criança está sendo tratada para uma tosse brônquica, de origem brônquica, e não está tendo resposta, né? Então realmente tem que abrir esse leque de investigação, tem que abrir essa margem aí, né? Investigar a parte otorrinolaringológica lá de vias aéreas superiores, e aí entra, inclusive, a questão do refluxo também, né? Sim, sim. Vamos lá. Tem uma Diga aí, pergunta pode? interessante aqui, Jorge. Enquanto eu vou falando essa pergunta, você pode dando uma olhada aí no feed para ver se Sim. acha uma da parte de pneu. Teve uma pergunta de Marisa. Ela falou: meu filho operou adenoide amígdala, mas quando gripa volta a roncar. Será que a adenoide voltou? Isso é uma pergunta muito interessante. Por quê? A origem dos roncos não está só na amígdala e na adenoide, né? Esse paciente operou, ficou super bem por bastante tempo e quando gripa, o nariz congestiona, isso pode voltar a ter uma respiração oral, a ter uns roncos durante a noite, mesmo tendo tirado as amígdalas e adenoide. Isso é importante saber porque tanto no pré-operatório, né, criança, por exemplo, não é normal criança dormir sempre de boca aberta e roncar, mas pode acontecer uma criança que não tem adenoide nem amígdala grande, gripou, Sim. vai ficar roncando e dormindo de boca aberta, naquele quadro agudo. Tá numa crise de rinite alérgica, vai ter roncos e respiração oral. Passou a crise, melhora, certo? Então, essa criança, mesmo tendo operado a amígdala e adenoide, com o passar do tempo, ao longo das gripes, ela pode roncar naquele período, aqueles 2, 3 dias na fase mais crítica. E não necessariamente a adenoide ter voltado, certo? É raro, né, com as técnicas que a gente tem atualmente, voltar a hipertrofia da adenoide. Geralmente, quando a criança é muito pequenininha, que tem uma tendência maior de voltar. Né? Mas antes a gente via muito isso, mas desde que foi introduzida a técnica da adenoidectomia por vídeo, a recidiva diminuiu muito. Né? Então, praticamente, não se vê mais reoperação de adenoide. Graças a Deus, está bem raro isso acontecer. Uhum, uhum. Daniel, aproveitando esse tema adenoide, eu queria fazer uma perguntinha aqui, né, para a gente enriquecer esse tema. A gente vê às vezes, inclusive a gente tem pacientes em comum com essa situação, e a criança não tem uma adenoide tão hipertrofiada, né? Mas tem aquela adenoide, né, já podre, digamos assim, aquela adenoide com biofilme e toda colonizada, toda infectada, e que a criança vive tendo infecções respiratórias, né, de repetição, rinossinusites, e se tiver asma, vai exacerbar a asma, e aí passa por otorrino A, B, C, e diz, não, mas não tem hipertrofia de adenoide e tal, não tem indicação cirúrgica, e a criança não, né? Então, tem essas situações, Daniel, né? Eu queria que você comentasse, por favor, tem algumas situações que não necessariamente precisa estar hipertrofiada para pensar na retirada da adenoide, nesses casos, né? É, Como é que a otorrino vê essa questão? A gente entra
aquele ditado popular, né? Tamanho não é documento. É, Né? Então, é. o fato da adenoide não ser tão grande, mas ter aquele aspecto de adenoidite crônica, né? Que você vê a mucosa mais avermelhada, sempre banhada por um resto de secreção, mesmo longe da fase aguda. Isso é sugestivo de que a adenoide provavelmente é a origem de todo esse problema, dessa recorrência, certo? Sim. Embora esses são casos mais difíceis, né? Por exemplo, às vezes passa com um colega, adenoide pequeno, beleza, acompanha, trata tudo, investiga tudo, vem Claro. tratando e não vem resolvendo, as infecções persistem, entra, né, como diagnóstico de exclusão, essa adenoidite crônica com biofilme lá, que são aquelas bactérias super resistentes que está alimentando os processos de infecção de repetição, tanto de via aérea superior, assim como de via aérea inferior, certo? Sim, Então, sim, sim. costuma ser um diagnóstico de exclusão, não é tão simples, porque até chegar a essa conclusão de que a origem é o adenoide, a criança vem sofrendo, né, até ajustar o tratamento, ajustar todo complementar a investigação, isso demora alguns meses até É, perceber, claro, certo? claro. Então, não é tão simples. Mas esse ano mesmo, a gente já operou pelo menos 3 casos, crianças com adenoide de 40%, né, que é uma adenoide relativamente pequena para moderada, e que depois do pós-operatório mudou a vida da criança, né? Diminuiu muito as infecções no pós-operatório, ela volta a ter as crises de sinusite igual a criança em idade escolar, pelo menos 1 a 2 vezes por ano, precisa tomar um antibiótico ali para sair de uma crise normal, né? Dessas viroses de colégio, certo? E é importante ter essa noção, né? Porque o reverso, o contrário também se aplica, viu, George? Sim. Essa semana tem recente, uma criança com adenoide de 80%, não ronca, dorme de boca fechada, né? Esse ano passou o ano todinho, só tomou antibiótico uma vez. Eu vou Caramba. operar, vou melhorar É, o que nessa criança? é, é, Você é. opera para melhorar alguma coisa, né? Você vai, não tem otite de repetição, não tem sinusite de repetição, dorme bem toda noite, não tem sono agitado, não tem despertares noturnos, não tem baba noturna. Você vai operar essa criança, vai melhorar o quê? Tem que acompanhar, né? Segue um tratamento clínico. Ao longo do período, essa adenoide tende a desinflamar, ela vai crescer e vai ter o curso natural que a maioria das crianças tem. Adenoide atrás, lá na rinofaringe, ou hipertrofia de adenoide, a maioria das crianças vai ter ao longo da vida, em especial de 2 a 6 anos de idade. Isso, de certa forma, faz parte até do ciclo fisiológico. O problema é Sim, quando ela fica grande, causando problema, né? Repercussões, com vários sinais e sintomas: roncos noturnos, respiração oral, baba no travesseiro, range os dentes à noite, uma criança que não para quieta na cama, vários despertares noturnos, né? Uma criança irritada ao longo do dia, aquela criança que é ruim para acordar de manhã porque ela tem um sono péssimo durante a noite, né? Então são sinais que a gente começa a alertar os pais para ficar atento. Isso vai inclusive ajudar na nossa conduta, né? É algo que eu sempre bato na tecla, Jorge, com os pacientes que têm uma hipertrofia da adenoide, independente do grau, é observe o sono do seu filho. Quando ele dorme, ao longo da noite se levantou, vai dar uma olhadinha, de manhã se dormir para ver como é que ele está. Né? Que às vezes isso parece besteira, mas os pais às vezes não olham, se acostumam a achar que aquilo é normal, porque vê que fulano é assim, o vizinho é assim, a família toda é assim, então roncar puxou o pai. Tem uns que dizem assim, puxou o pai, ronca igualzinho ao pai, né? Não é normal criança roncar. Definitivamente não é normal criança roncar. Esses roncos persistentes não são normais, tá? Óbvio que aquele ronco durante o quadro agudo de rinite, os resfriados como um todo, a criança vai roncar em uns 2, 3 dias, às vezes um pouquinho mais, mas depois passa e melhora. A respiração fisiológica da criança é dormir de boca fechada, sem fazer barulho. isso mesmo. E aí eu vejo que você pede muito para os pais filmarem a criança dormindo, né? Sim, isso é até um exercício para eu saber se ele É. está olhando realmente. Ele disse, olha, você vai fazer um vídeo por semana, vai criar um grupo no WhatsApp lá, sono de Miguel, que é o Aham. nome do meu filho. Isso. Volto você e sua esposa, no dia que você filmar lá, você vai abrir o grupo no WhatsApp, eu quero ver todos os vídeos dele. É Aham. importante, porque às vezes acostuma, você está no dia a dia ali, você não perde um pouco do parâmetro do que é normal, do que não é. Claro, E ter o com olhar de certeza. fora, de um especialista que, né, que Sim. sabe o que é que está alterado ou não,
Isso dá até mais segurança na hora de indicar uma cirurgia e de não indicar, né? Ok, beleza. Esse tema de adenoide é muito rico, né? Muita coisa e muito correlacionado com outras questões. Bom, vamos lá. Tenho asma, deixa eu colocar uma da pneuma aqui. Tenho asma, faço uso contínuo de Alenia, é da Zenilda. Faço uso contínuo de Alenia. Recentemente tive uma crise. E ao deitar, sentia uma palpitação e sensação de dormência. É preocupante? Se sim, qual passo a ser dado? Então, pessoal, eu peguei essa pergunta, achei interessante, para a gente chamar um tema aqui, que é a questão dos efeitos colaterais de alguns medicamentos que a gente utiliza para tratar asma e DPOC. Esses medicamentos, principalmente para DPOC, mas para asma também, a gente utiliza, às vezes, combinação de corticoide inalatório com broncodilatador de longa duração. Porque é aquela história, a asma é uma doença inflamatória brônquica que, quando está em atividade, o bronco fecha. Então, para abrir esse bronco, a gente tem que fazer duas coisas, desinflamar e dilatar. E tem combinações no mercado de tratamento de manutenção que já vem com broncodilatador de longa duração, que é o caso do Alenia. Esse medicamento que a Zenilda usa, ele tem budesonida, que é um corticoide, e formoterol, que é um broncodilatador de longa duração. E esse broncodilatador, ele pode, em algumas pessoas, ocasionar taquicardia, palpitação, mal-estar, alguns minutos após o uso, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Às vezes o paciente já faz uso dele, não está sentindo muita coisa, né? Se acostumou. Só que aí, numa eventual crise, ele geralmente aumenta a dose do Alenia e ele também passa a usar a Aerolim por conta da crise. O Aerolim também tem esse efeito. Então, há um efeito cumulativo de dose de broncodilatação que pode piorar os sintomas, os para-efeitos, os efeitos colaterais desse medicamento na crise. Então, essa palpitação, essa sensação de dormência, não é preocupante, mas isso aí é efeito colateral do medicamento que possivelmente, numa crise, você está utilizando uma dose maior. Né? A orientação é você comunicar o seu pneu, ficar atento a isso aí, organizar direitinho a dosagem para também não estar tomando dose excessiva de broncodilatador, que aí tem os efeitos colaterais, tá certo? Mas lembrar, Alenia, todo medicamento que tem broncodilatador, formoterol, que tem salmeterol, o próprio salbutamol, eles podem sim dar esses efeitos colaterais, principalmente sensação de taquicardia e tremores de extremidade, tá certo? Então, vamos lá. Veja uma para você aí, Daniel. Vamos ver aqui. Estou pesquisando. Então, aparece Hoje foi adenoide aqui. só adenoide, né? Mas tem um tema até interessante aqui em relação ao adenoide, que muita gente tem dúvidas, Jorge, até mesmo às vezes outros pediatras, em relação à idade para se operar adenoide. É uma pergunta muito comum. Doutor, tem idade correta para operar adenoide? Né? E isso é importante que deixe bem claro, sabe, Jorge? Antigamente tinha um conceito de, vamos esperar completar 5 anos para poder operar, porque daqui para lá ela vai regredir e não vai precisar de cirurgia e tudo mais. Mas a criança está com 2 anos de idade. Imagina, a criança de 2 anos e meio. Apareceu para mim hoje. Vem roncando, já tem 6 meses. Já usou tudo que tinha direito. Montelukast, ciclos prolongados de desloratadina, o Nasonex, né, o corticoide nasal em dose dobrada há mais de 60 dias, lavagem nasal correta, cuidados ambientais, e o menino não melhora. Ronca à noite, quando gripe, então é uma confusão, porque ninguém dorme em casa, porque se sufoca, tem que levantar e lava o nariz, Sim. né, o que já era ruim, piora. Você vai deixar essa criança dos 2 anos de idade até os 5 anos de idade nesse sofrimento, porque não tem idade, porque alguém disse que era depois de 5 anos que operava, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Crianças até menores, né? A criança menor que eu operei foi de 1 ano e 8 meses, filho até de um colega médico. Uma adenoide gigantesca, né? Inclusive o colega disse, Daniel, pelo amor de Deus, opere logo, eu não aguento esperar nem os 2 anos. A gente programou, outra qualidade de vida. Com certeza. Que dorme a criança, dorme o irmão,
Dorme o pai, dorme a mãe, é uma tranquilidade dentro de casa. Então, Uhum. não tem idade correta para operar adenoide. O que vai definir o momento de operar é a gravidade dos sintomas, né, independente da idade. Pode ser 1 ano e 8, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem até criança mais velha que vai sofrendo, né? Eu operei 2 meses atrás, uma criança de 8 anos. A mãe não queria, o pai não queria, o menino sofrendo. Aí veio pandemia, pronto. A conta certa para dizer, não, não vai operar mesmo, não. É, porque dá uma, né, acalmada aí Dei nos uma estímulos, acalmada né? nos quadros É, virais, né? é, Mas com a criança com 8 anos de idade sofreu um bocado com adenoide gigante, podendo ter resolvido lá atrás. E quando claro. você pensa, né, na consequência, às vezes o pai fala, mas doutor, e se eu não operar agora essa adenoide? Além dos sintomas, né, do aperreio para dormir à noite, você tem uma série de consequências para essa criança, tanto do ponto de vista físico, né, alterações crâniofaciais importantes, que é aquela criança mais dentuça, né, parecendo aquele jogador de futebol lá, com os dentões assim para O fora. Ronaldinho Gaúcho, Ele né? mesmo. Lá no início da carreira dele, né? Isso, você vê, ele teve um problema respiratório na infância que não foi tratado e até hoje botou não sei quantas vezes aparelho, os dentão estão para fora ainda hoje, né? Pois é, pois é. E palato ogival, né, que é aquele palato mais afundado lá por cima, começa a ter dificuldades no desempenho escolar, Sim, muitas vezes se confunde o diagnóstico, ah, a criança tem TDAH. Quando vai ver uma é, hipertrofia da adenoide que não foi tratada, como é que essa criança vai sim, se concentrar nas atividades do outro dia? Eu sempre é, pergunto, olha, mãe, imagine você uma noite sem dormir direito, é, né? Porque estava com a criança doente, ou tinha um trabalho para entregar, ou tinha um projeto, ou foi para uma festa. No outro dia você fica acabado, sem disposição, um mau humor horrível, sem querer falar com ninguém. Imagine a criança que não dorme bem todas as noites. sim, Isso é muito difícil para a criança conviver, né? sim, sim, Então, sim. e vale o alerta para que os pais comecem a se atentar a esses sintomas, né? O que é que chama a atenção para saber se a criança está com adenoide grande ou não, está dormindo bem ou não, né? Aquela criança com mais idade, que faz xixi com facilidade na cama, aquela criança que só acorda com o travesseiro babado, né? É porque ele está dormindo mais de boca aberta, porque tem quadros que são meio no limite ali, sabe, Jorge? Não está tão Sim, escancarado. É sim. aquele quadro, mas ele não ronca todo dia. Mas aí, quando você vai ver, você vai olhar seu filho dormir todo dia, quando ele dorme? Não, doutor, não ronca todo dia porque você não vai olhar. Comece a olhar todo dia para você ver como ele dorme. Então, às vezes está no detalhe, né? Então, a anamnese é algo importante, às vezes demora mais tempo do que o esperado, porque tem que ter uma boas informações para a gente definir a melhor conduta para aquele paciente. Perfeito. Tem uma aqui que eu vou puxar para mim, o que é interessante, é de Lindy Hills. Rinocinusite causa chiado no peito. Vamos lá, vamos voltar aqui para minha peça anatômica, né? O que é que vem a ser a rinocinusite? É um processo inflamatório, vamos caracterizar agudo aí, né? De mucosa nasal, seios paranasais, e que aumenta a produção de muco, né? E aí tem os sintomas de vias aéreas superiores, inclusive com tosse, tá certo? Então, a rinocinusite simplesmente pura não causa chiado do peito. Pelo menos Daniel vai dar né, a visão dele, mas eu não vejo que tenha uma relação com sintomas, manifestações baixas, a não ser, aí é por isso que eu puxei essa pergunta, que o paciente tenha uma hiperreatividade brônquica, ele tem uma asma, ou ele tem ali uma facilidade para o brônquio reagir. Porque é aquela história, o que acontece aqui em cima pode facilmente vir para o brônquio, né? E se esse paciente, se ele não tem histórico de asma, de bronquite, nada, não é comum aqui ocasionar chiado no peito. O chiado é quando há um estreitamento do brônquio, tá certo? Agora, se esse paciente, além da rinite, ele tem asma, ou teve, nem lembra que tem, né? A asma nunca mais manifestou, ele pode sim, numa rinocinusite, ter manifestações brônquicas, com chiado no peito. Então, se você, toda vez que tem uma rinite aguda, que né, o nariz está ruim, você começa a ter desconforto respiratório, falta de ar, chiado no peito, sensação de aperto, é porque esse processo aqui de cima está estimulando aqui embaixo. Então, aí tem que investigar, tem que, além do otorrino, ir para o pneumo, porque com certeza você está evoluindo, ou você já tem uma asma e não, né?
e não sabe, ou está tendo aí uma manifestação, uma hiperreatividade brônquica que precisa ser tratado para evitar que isso aí, né, piore e se repita em outros ciclos. Tá certo? Se o Daniel quiser acrescentar alguma coisinha sobre rinocinusite e chiado no peito, você... É algo, você falando aí, como me lembrei de um caso hoje, eu atendi duas irmãs gêmeas, pequenininhas, 2 anos e pouco. Uma com um adenoide enorme, uma amígdala enorme, com indicação cirúrgica clássica. E a outra, um quadro parecido, sendo que a mãe achava que eu roncava menos, e o que chamava a atenção do doutor, essa criança não para de tossir, né? E já vinha tratando, já tinha usado várias medicações e não parava de tossir. Vai precisar fazer exame de vídeo, né? Apesar dela não roncar tanto, faz parte da avaliação diagnóstica. Resultado, a gente fez o exame, tem um pouquinho mais de uma hipertrofia dos cornetos, um pouco mais de muco, uma adenoide mínima, um restinho lá, 20%, né? A laringe normal, sem nenhum sinal de refluxo, e a criança tossindo. Eu disse, opa, essa criança precisa passar com o doutor George, precisa passar com o pneu. Se ela tosse, se não parar, doutor, quando ela corre, só fica tossindo, tosse no meio da noite, tá? Alguma coisa da parte brônquica está acontecendo e que precisa da avaliação do pneumologista. Né? Então, foi encaminhado em breve, daqui a pouco vai chegar para vocês. Está chegando lá, né? Então, mas é importante como tem essa relação. A rinite bem tratada até, né? E mesmo assim andar tossindo. Então, tem que investigar a via aérea inferior. Claro, com certeza, porque a gente sabe que são doenças irmãs, né? Lembrar sempre, via aérea única, é muito comum processos lá de cima ativar processos lá embaixo, né? E às vezes o que acontece é a pessoa sempre teve uma rinite, nunca teve asma na infância e lá na fase adulta começa a ter manifestação baixa, além da de via aérea superior. Ah, doutor, e pode adquirir asma com 40, 50 anos? Pode, claro que pode, né? Lembrar que asma tem vários tipos de asma, né? Geralmente a asma de caráter alérgico geralmente tem manifestações lá na infância. Agora, o que acontece muito, eu passei a ter manifestações na infância, depois melhora, estabiliza, esquece que tem asma, que teve uma bronquite e lá na fase adulta reativa, porque a rinite fica mais presente. Geralmente a rinite é mais presente, né, na vida da pessoa. Então ela pode ter ciclos de acalmia da asma, que até ela esquece que é asmática. E lá adiante, numa rinocinusite aguda, a asma reativa. Então, nesse caso, ela não adquiriu ali. Ela já tem a asma, ela só apenas... O processo foi intenso que deu uma acordadazinha na asma para ela lembrar que ela é asmática, entendeu? Isso também tem acontecido bastante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar essa aqui, que é interessante. Rodrigues Jéssica, né? Deve ser Jéssica Rodrigues. Qual remédio é usado para substituir o Montilé quando ele não faz efeito? Tenho notado que está sendo uma água de chuchu. Deve ser ruim a água de chuchu. Já comentei com a pneumologista, mas ela insiste em passar esse remédio. Vamos lá. Eu vou dar a minha versão, o Daniel abra, depois fala da otorrino, aí da Montilé e otorrino. Primeira coisa, imagine o tratamento da asma, que você tem um teatro com vários atores. No teatro tem aquele ator principal e tem os atores secundários, que entra, sai, tal, e tem o ator principal. No tratamento da asma é a mesma coisa, só fazendo essa analogia. A peça principal no tratamento da asma, na minha opinião, não é o Montilé. O que é Montilé? Montilé é o montelukast, que é um antileucotrieno, ele vai atuar num dos ciclos ali do processo inflamatório, né? Então, em alguns perfis de asma, ele ajuda, né? Em alguns raros perfis, ele pode ser o único tratamento, mas na minha prática clínica de 19 anos, eu conto nos dedos aquele asmático que eu consegui manter somente com o Montilé. Eu não arrisco de jeito nenhum, porque é raro o Montilé segurar o rojão de um processo inflamatório intenso de mucosa, né? Então, o Montelukast, que é o Montilé, aí pode ser aí tem vários nomes comerciais, enfim.
Ele na pneumo, ele não vai ser nunca, no meu consultório, o ator principal. Ele pode participar do tratamento, mas vai ter principalmente o corticoide inalatório. Então, tratamento inflamatório brônquico, doença inflamatória brônquica crônica, que é a asma, trata-se com corticoide inalatório de forma contínua. Claro que a gente faz a programação até para desmame, a depender do nível de controle da doença, tá certo? Então, o Montilé, nesse caso, que está usando só, nesse caso aqui, pegando, pelo que eu percebi, está usando só o Montilé e não está melhorando. Então, precisa rever esse tratamento, né? Asma que não melhora com o medicamento, tem que ver o protocolo, dosagem, técnica de uso dos inalatórios e comorbidades que possam existir ali associada à asma que esteja piorando o quadro. Mas Montilé não é a peça principal de tratamento de asma. Ele é um medicamento que ele pode entrar associado em algumas situações, mas não vai ser, ele não vai segurar sozinho um tratamento de asma, tá certo? Em raras situações. Mas nesse caso aqui, se está usando e não está melhorando, então tem que rever esse tratamento. E lembrar que em algumas crianças, o montelukast, né, que a gente usa muito em criança, né, acaba usando em crianças, adultos também, a depender do perfil da asma, pode trazer alguns efeitos colaterais, né? Então, se você está usando Montilé, está vendo que seu filho está mudando de comportamento, está ficando mais agitado, está com insônia. Eu peguei esses dias com sonolência, muita sonolência, e a gente suspendeu e a criança melhorou. Mas eu vejo mais agitação, mudança de comportamento, agressividade, muitos sonhos. Então, assim, mudou o comportamento de sono, do dia a dia da criança. Fica atento com o montelukast, que ele pode ocasionar esses sintomas, tá certo? Só para aproveitar essa questão dos efeitos colaterais desse medicamento. E Montilé para você, Daniel, na otorrino, como é aí a questão do uso? É muito parecido, Jorge. A gente usa geralmente naqueles quadros refratários, né? Você vem usando já o corticoide nasal, a lavagem, que é o padrão, né? O básico, e um início ali com antialérgico, e durante as crises também pode utilizar. Mas é aquela criança que tem agudizações do quadro de via aérea superior com muita facilidade. E o montelukast de sódio costuma ser um adjuvante nesse tratamento. Com monoterapia, minha experiência, né, ou seja, só o montelukast de sódio, sem os outros elementos, não tem uma boa experiência. Embora, para alguns casos, por exemplo, eu tenho uma senhorinha que ela tem 67 anos e tem glaucoma. Né? Então, uma das contraindicações, não é absoluta, mas é uma contraindicação relativa, é o uso de corticoide nasal em pacientes que têm glaucoma. Né? E ela é uma paciente que se dá super bem com montelukast de sódio. Tá? Então, do mesmo jeito que eu passaria o corticoide nasal para ela por 1 mês, 2 meses, 3 meses, até estabilizar aquele período lá de inverno, é o período que eu deixo o montelukast de sódio, ela fica uma maravilha, sem estar precisando usar o sprayzinho lá de nariz. Uma outra condição que eu acho interessante também, George, são aquelas crianças que têm uma aversão a qualquer coisa dentro do nariz. Sim, Né? sim. Principalmente aquelas crianças que não foram treinadas a fazer a lavagem quando mais bebezinho, né? Que começou a ficar ruim, teve o diagnóstico já com 3, 4 anos de idade, precisou começar a mexer o nariz para colocar os sprays, ela já é forte o suficiente para negar, segurar, bater na mão, né? Arrancar. Então, aquela criança que der um transtorno colocar qualquer coisa dentro do nariz. Aí, o montelukast de sódio seria uma opção interessante. Porque ele Uhum. começa a ter uma melhor adesão ao tratamento, consequentemente, os sintomas Sim, começam a melhorar. sim, Né? sim. Mas, lembrando que usar ele sozinho são situações raras. São Né? pontuais, Geralmente, a né? gente associa em pacientes que têm uma condição mais refratária ao tratamento inicial e que tem a rinite e asma, que às vezes o paciente nem sabe que tem, ou tem um quadro mais brando, você já vai levando ali, tratando a rinite com o montelukast, ele dá uma amenizada e segura por um tempo. Beleza. Eu vou puxar um assunto aqui. Uma pergunta de Juliana, 93B. Doutor, dar aerosol só com soro serve para tosse? Isso vira e mexe pergunta. Doutor, posso usar o aerosol com soro? Não, poder você pode, né? Agora, se vai surtir algum efeito,
aí é outra questão. Para tosse, se a sua tosse for por broncoespasmo, brônquico, o soro não vai resolver. É só ele inalar somente com soro. No máximo, ele vai umedecer ali a mucosa, pode até soltar um pouco secreção que está aderida em parede, mas assim, se o brônquio estiver inflamado, fechado, inalar só com soro é efeito placebo. Né? Se melhorou, é porque não era um processo brônquico tão intenso assim, ou tinha um componente de ansiedade causando essa dispneia aí, o que a gente chama de dispneia psicogênica, que eu já peguei várias vezes paciente sair de uma crise de dispneia só com soro, porque era emocional, né, dispneia psicogênica, e ele só melhorava com soro e ele vive assim hoje. Então, inalar, fazer nebulização só com soro é contraindicado? Não, mas vai resolver situações pulmonares, broncopulmonar? Também não vai resolver. Aí, geralmente, numa nebulização, a gente utiliza o quê? Broncodilatador associado ou não a corticoide. Tá certo? Então, geralmente, a gente associa isso. Aí sim, aí vai ter retorno, vai ter resposta, porque equivale aos inaladores, né? Eu prefiro os inaladores. Nebulização eu uso, sim, claro, em situações, mas assim, o dia a dia, mas eu prefiro o inalador. Para via aérea superior, Daniel, tem alguma conduta assim que você orienta a fazer ela nebulizar? Não é a lavagem, tá certo, pessoal? Não é, eu estou falando aqui de nebulização somente com soro. Você usa isso, Daniel? Dificilmente você vai ver uma prescrição minha com nebulização com soro. Mas, geralmente, já vem a história, por exemplo, as mães. Ah, doutor, ele gosta tanto de fazer essa nebulização, eu acho que eu dou, ele sente melhor. Eu disse, ótimo. Não vai interferir no tratamento. Se você acha que às vezes, doutor, faz parte até a rotina do sono dele. Eu boto o aerosolzinho, ele já sabe que é hora de dormir, dorme como um anjo. Eu disse, pronto, não Ótimo, tem então. problema nenhum, pode fazer, Com certo? certeza. Mas não, né, que tem gente que pensa que vai substituir a lavagem nasal, ou que vai substituir o uso do spray ou do corticoide inalatório, né? Isso não substitui, você pode fazer no final para ele dormir e tal. E outra coisa que a gente costuma, costuma prescrever, inclusive com a orientação do fonoaudiólogo, são aqueles pacientes cantores ou profissionais de alto rendimento vocal que vale a pena você, perto, né, antes e depois das apresentações, fazer uma nebulização com soro fisiológico para hidratar a mucosa como um todo. Né? Lembrando, quando você fala de hidratação da via aérea, hidratação da laringe como um todo, nada melhor do que você se manter bem hidratado, né? Não pense que você passou o dia todo sem tomar água, que vai nebulizar, que vai resolver os problemas todos. Você tem que se manter bem hidratado, bom padrão de alimentação, né? Evitar alimentos mais gordurosos, fritura, abuso de carboidratos antes de grandes apresentações, isso vai melhorar o seu rendimento vocal. Beleza. Eu vejo alguns cantores realmente nebulizando, né? O pessoal da Fono recomenda bastante, né? Isso. E aí a gente tem algumas nuances também nesse período, sabe, Jorge? Por exemplo, tem paciente que tem um quadro de rinopatia, uma rinite lá, e o fato de você nebulizar muito próximo da apresentação pode fazer com que ele fique com gotejamento posterior. E aí termina atrapalhando, que ele tem que fazer o pigarro, a limpeza e Cara, termina atrapalhando. Então, imagina. geralmente esses pacientes que tem, você já sabe, né, que tem um quadro de rinite, por exemplo, não pode fazer tão perto da apresentação, a gente fazer 2 horas antes. Mas são detalhes aí da orientação que às vezes, pô, eu fiz a nebulização, piorou. Assim. Tem rinite, fez muito perto. Bote um pouquinho mais, antecipe um pouquinho mais a sua nebulização. Beleza. Tem uma pergunta aqui que eu vou puxar porque eu quero comentar sobre esse tema. Não, na verdade, não é bem uma pergunta, é uma colocação. Eu acho que ela deve ter falado em algum outro tópico aqui. Ele fala assim: Rosa Nail Design. Ele cansa, fiz o exame de asma e não deu. Provavelmente ela está falando de algum paciente que tem falta de ar, tem cansaço, mas foi fazer o exame e não deu. Geralmente é a espirometria, né? Então, eu estou puxando esse tema aqui porque preste bem atenção. É possível para o paciente ter asma com a espirometria normal? Claro. O diagnóstico de asma, o
diagnóstico de asma não é definido somente por um exame, né? A espirometria, ele entra aí... Deixa eu ver aqui, eu acho que deu uma travada. Daniel deu uma travada. A espirometria é um exame importante? Mas espirometria normal não exclui o diagnóstico de asma, principalmente naqueles quadros leves de asma, e se o paciente estiver no processo aí tranquilo da doença, né? Então, não há um exame típico próprio para fechar o diagnóstico de asma. O diagnóstico de asma, ele sai de uma somatória de informações que você vai juntando e aí define história clínica, sintomas, história familiar, né? Aí a gente faz a espirometria, faz os testes alérgicos para ver se tem um componente alérgico aí envolvido. Então, na verdade, a espirometria a gente pede também, mas o fato da espirometria, que é a prova de função pulmonar da normal, não quer dizer nada com relação ao diagnóstico da asma. Pode sim, o paciente ser asmático e tá com a espirometria normal, tá certo? Agora, mostra que é um quadro leve, que ele não tem repercussão na capacidade respiratória, pelo menos naquele exame ali, tá certo? Doutor Daniel travou. Deixa eu ver se eu consigo. Ele saiu, deixa eu convidar aqui. Deixa eu... Daniel foi expulso do... Aí, Daniel, voltou. Daniel tá travando. O meu travou aqui, reiniciou do nada. Tava aqui, ó, com as mãos fora. Ele criou uma bolinha aqui e fechou. Então, aí o seu deu uma travada, deu uma parada aí. Eu estava falando sobre diagnóstico de asma, entendeu? Tá. Certo, da espirometria normal, né? Que nem sempre. O diagnóstico de asma é um diagnóstico investigativo, que você junta vários dados, não só apenas um exame, não tem um exame, né, que vá, como pneumonia. Pneumonia você faz a radiografia, você vê. Você faz a tomografia, você vê. Asma não é assim. Asma é um quebra-cabeça. Você vai juntando as pecinhas e chega numa formatação de diagnóstico. E pode sim a espirometria normal e o paciente ser asmático, de forma. Não tem nada a ver isso. Mas é um exame importantíssimo, a gente pede para todo paciente, mas o fato dele estar normal não exclui o diagnóstico, tá certo? Daniel, tem alguma pergunta sua aí? Você que caiu, voltou? Sim, eu achei muito interessante. Perguntou sobre rinite, sinusite, se pode estar associado com perda de audição. Né? Isso é algo relativamente comum, viu, Jorge? Aquela imagem que você mostrou aí da via aérea, se você olhar bem lá atrás da rinofaringe, atrás do nariz, né, tem uma bolinha chamada tubo auditiva aí atrás. Essa aqui pronto, eu acho que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Isso, é essa comunicação aí que tem da rinofaringe, que é essa região logo atrás do nariz, com o ouvido. Então, qualquer processo inflamatório maior da via aérea nasal, né, da parte nasal, pode influenciar nessa inflamação da região chamada tubo auditivo e, consequentemente, dar sintomas auditivos, sensação de ouvido tampado, às vezes estampa e destampa, aquela sensação como se tivesse viajado de avião. E se tiver um quadro realmente com muita secreção da sinusite, por pressão negativa, essa secreção que está lá atrás pode ir para dentro do ouvido e causar, né, uma otite média aguda. Então, não é raro você encontrar pacientes com sinusite e otite média aguda, né, com uns quadros conjuntos, concomitantes. Tanto é que uma dica importante é, se você está com secreção nasal, né, e está com quadro de sinusite, evite forçar o nariz na hora de limpar, de assoar. Né? Tem gente que às vezes vai assoar do banheiro e você escuta lá da sala. Aquele barulho enorme, né? Porque você, quando força muito para assoar, você termina gerando uma pressão maior na tuba auditiva e isso pode fazer com que jogue secreção para dentro da região da orelha média, causando dor de ouvido, sensação de ouvido tampado.
né? E precisa evitar. E quando a gente fala de tubo auditiva, vem logo a questão da lavagem nasal de alto volume, né, Jorge? Que é bastante polêmica, Teve até porque um caso agora, né, se que na vocês não. mídia, que um bebê faleceu, não foi? Você soube disso? Eu soube, mas não peguei a fundo a história, nem tem nenhum colega próximo que estava acompanhando o caso. Que às vezes tem, né? Ah, conheço fulano, tal, vi que aconteceu, mas não chegou a esse ponto. Mas isso serve de alerta, né? Porque às vezes está no WhatsApp aí do grupo das mães de colégio. Lave assim, não sei o que, tá? Sem recomendação médica alguma. Inclusive, tem alguns pacientes meus que eu peço para Sim. suspender a lavagem nasal de alto volume, porque tem pacientes que a gente não entende exatamente por quê. A mãe, não, eu faço certinho e tal. Tem pacientes que têm uma predisposição a ter uma flacidez da tuba ali, qualquer volume a mais vai para o ouvido, causa dor de ouvido, causa infecções. Então, precisa de orientação médica para poder iniciar a lavagem nasal da forma correta, da forma segura, sem trazer problemas e consequências para a parte auditiva, né? E a dica principal é: evite apertar a garrafinha com muita força, evite inclinar a cabeça Muito. muito para o lado, né? E siga a recomendação para cada caso, né? Ô, Então, cuidado com essa onda indiscriminada aí de lavagem nasal de alto volume. E a gente ô, tem, inclusive ô, agora Lota, nas né? farmácias, Jorge, exatamente uma grande novidade. Eu tinha até aqui comigo, acho que minha esposa levou para dentro, a garrafinha, que é uma garrafinha parecendo Isso, você uma chaleira, coloca. né? Que bota água aqui, você coloca de lado e vai inclinando. Isso tira aquele viés, né, daquela mãe mais nervosa que aperta mais forte a garrafinha, ou até mesmo de criança que às vezes quer pegar e apertar na hora da lavagem. Você não precisa apertar nada, é só inclinar e soltar um O botãozinho que ele tem freiozinho. aqui, que a própria gravidade faz o efeito da lavagem. Então, isso eu testei Eu recentemente, uso em né? mim. E Eu realmente uso toda noite. de, a sensação de ouvido tampado É. praticamente não existe É pela gravidade, com essa ele lavagem, né? utiliza a gravidade, Porque né? Você joga aqui, ele vai. é É. mais suave, mais confortável. Eu Demora mais um gostei também da pouquinho, né? Tem que ter experiência. um pouquinho de paciência, fica lá. Demora. Mas, assim, eu, E às vezes parece até que não vai sair do é, outro lado, né? Que ele vai, dizer, demora. Quando você vê, é, ele começa a escorrer. beleza. Daniel, vou puxar uma aqui que serve também para mim e para você. Banho de Júlio Passos. Banhar de piscina piora a rinite? Né? Qual é a sua versão aí com relação à piscina com cloro, manutenção da água com produtos com cloro e piora da rinite? Olha, e não tenha dúvida que o quadro, né, da piscina de cloro, criança, você já viu criança tomando banho de piscina? Mergulhando? Ele não tem noção de nada, não. Entra água para tudo que Com é certeza. canto, vai, entra água no nariz, É, engole, engasga, é uma confusão, né? Então, a exposição àquele agente irritativo, que é o cloro, da piscina convencional, é sim um fator que pode agravar a inflamação das fossas nasais, do quadro de rinite da criança. Então, não, por exemplo, criança que está na rinite no estado não compensado, não controlado, eu oriento não ter banho de piscina nessa criança que não está com quadro respiratório bem sim, controlado. E outra situação que eu peço para evitar banho de piscina são os quadros de suspeita de disfunção de tuba auditiva, né? Então, essa criança que sente um pouco de desconforto na hora da lavagem, ou que vem saindo de um quadro de otite média aguda, né? Lembrando que os estágios de evolução da otite média aguda, junto àquele pus, aquela secreção lá abalando o tímpano, com o passar do tempo a secreção vai ficando mais clarinha, e isso demora, às vezes, 2, 3 semanas, 4 semanas, para a orelha média, né, cavidade timpânica, voltar ao seu aspecto habitual. Se ela não está no aspecto habitual e a criança começa a mergulhar com aquela variação de pressão na piscina, pode até agravar a situação e perpetuar o quadro, chegando ao quadro que a gente chama de otite média secretora, otite média crônica secretora, é quando junta aquele resto de secreção atrás do ouvido por mais de 3 meses. Inclusive, tem casos até que precisa de intervenção cirúrgica para drenar, colocar o tubinho para poder tirar essa secreção aí de trás. Então, piscina tem que ter cuidado. Tem situações que realmente não dá para usar, né? Às vezes, parece exagero. Teve até filha de um colega médico, endocrinologista. Diz, Daniel,
endocrinologista não, endocrinologista é irmã, ela é ultrassonografista. Precisa mesmo, a gente vai para a casa da minha sogra, lá tem uma piscina maravilhosa, eu disse, não recomendo, porque o ouvido dela não tá bom ainda. Mês que vem você vai voltar, se tiver tudo transparente, bonitinho lá, a gente libera para banho de piscina e vida normal. Né? Parece que estava adivinhando. 2 semanas depois, a menina, aquele restinho de secreção, reinfectou, teve que entrar com antibiótico de novo, mesmo a criança sem tomar banho de piscina nem nada. Imagina Pois se é, tivesse, pois é. né? Mas tem que ter cuidado. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado individualmente, né? Cuidado com receita de bolo. O que funcionou para um paciente, se achar que vai funcionar para o outro, Medicina nem sempre é não é assim. assim. Medicina não é assim. É o doutor Google, outro dia, essa semana, disse: olha, precisa passar com o seu gasto, que talvez esteja na hora de repetir sua endoscopia e colonoscopia. Aí ele disse: ah, mas doutor, você não quer pedir, não? Eu disse: olha, os estudos podem mudar, né? Eu não Sim, estou claro. atualizado dessa Claro, parte, claro. né? Você tem histórico familiar, o rastreamento da colonoscopia é um, é outro. Aí, não é que eu chego em casa ela me manda os prints de um trabalho do Google. Eu disse: ah, doutor, acho que eu vou ter que fazer de novo. Eu disse: cuidado com o doutor Google, né? Foi- Tem coisa lá que você pesquisa que nem sempre é realidade. Deixa, eu- deixa, eu- deixa eu Muito puxar cuidado. uma aqui. Doutor, meu filho tosse muito. Ele é asmático e usa bombinha Symbicort. Então, é aquele tópico que eu chamo a atenção, né? O paciente asmático está usando um tratamento, um medicamento bom. Symbicort é uma combinação boa, que é budesonide com formoterol em spray, ou tuborreila, e está tossindo. Ou seja, ou ela está em crise, ou não sei se é uma tosse persistente, ou vamos supor aí, vamos fazer a pergunta da seguinte forma. Ela está fazendo um tratamento com Symbicort e não está melhorando da tosse, ela tosse persistentemente. Então vamos lá. Primeira coisa, verificar se a técnica inalatória do medicamento está correta, porque tratar pulmão, tratar brônquio, infelizmente precisa de técnica inalatória adequada para o medicamento chegar adequadamente lá onde deve chegar e fazer o efeito. Então, será que está usando corretamente, com espaçador certinho e tal, né? E lá, fazendo a propaganda lá no meu canal do YouTube, que já tem vários vídeos sobre o uso correto dos inaladores. Quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Então, técnica tá com a técnica correta? Será que esse esquema está suficiente para controlar o seu processo inflamatório que está levando à asma? Será que esse paciente não tem alguma comorbidade que está atrapalhando o tratamento da asma, tipo uma rinocinusite ou o próprio refluxo? Será que não tem algum outro diagnóstico junto à asma? Né? Tipo, eu pego, às vezes, paciente com asma e desenvolveu um quadro intersticial de fibrose pulmonar. E estava tossindo muito mais pela fibrose do que pela asma. Enfim, então se você tem um paciente asmático e está fazendo uso adequado do medicamento e não está melhorando, tem que investigar. Volta para o pneumo vai fazer todo o checklist aí de por que não está melhorando, né, com o tratamento. Tá certo? E um dado que eu esqueci. Será que a higiene ambiental está sendo feita adequadamente? Porque não adianta você pegar um asmático, colocar o melhor protocolo do mundo e ele viver com um ventilador na cara, né? Cheio de pó, de poeira, de ácaro, enfim. Então, tem todos esses fatores que tem que ser observado naquele paciente que não melhora, né? Daniel, vamos puxar mais uma sua, porque eu acho que já deu o tempo aí da live, né, velho? Estamos aí. Isso é bem, rapaz, passou rápido, hein? Passamos de Pois 1 hora aí, cara, tranquilamente, tranquilamente. velho. E cheio de pergunta aqui. Escolha um aí para você. Eu vou falar uma pergunta aí sobre minha criança só anda gripada, né? Menino só anda gripado. Tem que ter cuidado, que às vezes a gripe não é uma gripe realmente. Às vezes é uma rinite que não está sendo bem tratada, bem cuidada e gerando esses sintomas, simulando a gripe, coriza, espirros com facilidade, né? Crianças que acabaram de entrar na escola, que estão aí com uns 2 anos e meio, 3 anos, estão numa fase ruim. Ainda mais agora esse ano, a gente tem visto realmente uns quadros virais mais frequentes do que o habitual, né? Então, se antes o normal, se você for ver criança de 2 a 3 anos, é ter um resfriado
a cada mês ou a cada 2 meses, a gente tem visto, às vezes, a cada 3 semanas. Eu digo isso que aqui em casa tem um de 4, de 2. É a semana que tá boa, a outra que tá mais ou menos, e a outra que tá ruim. Né? Tudo bem tratado, o ambiente, tudo. Mas assim, eu não tenho uma fórmula mágica Sim, para impedir que a criança vá para a escola que não se com contamine, certeza. né? Então, até o sistema imunológico dele amadurecer, entender, né, que tem os agentes virais lá e começar a ter esse autocombate do sistema imunológico aí, demora um certo tempo. Né? Mas esse ano está sendo melhor do que o do ano passado. Esse foi o segundo ano dele na escola. O ano passado eu contei 19 episódios Caraca, de, velho. de Tá quadros além virais, da média, né? né? Geralmente vai para Além de da 10 a média, 12, além né? da média. Passou um pouquinho, mas felizmente só usou antibiótico desses 19 2 vezes. Então, às vezes é questão de paciência, né? Espera um pouquinho, o catarro vai ficar amarelado, esverdeado, 2, 3, 5 dias e vai melhorar. E é assim que acontece na Aham. maioria dos casos. Né? O que não é normal é aquela criança que gripa e que não pode ver nenhuma gripe, que só consegue sair É. com antibiótico, e passa 10, 14 dias toda vez encatarrado, sufocado, alguma coisa a mais tem aí que está deixando a criança Isso. desse jeito. Ou é adenose, ou a rinite que não está É. sendo bem tratada, ou um quadro asmático que não está sendo bem controlado, que influencia no quadro Sim, respiratório, na tosse, sim. secreção e tudo mais. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Né? A gente até tranquiliza, eu cito o exemplo de casa, né? Eu fico tranquilo, seu filho está dentro da média. Lá em casa também está parecido. A gente trata a rinite, orienta, está com a rinite bem controlada. É impressionante como as crianças saem mais fácil dos quadros virais. Né? E é isso que eu sempre digo: cuidar do padrão inflamatório da via aérea como um todo é o melhor caminho para que você consiga deixar o seu, né, sua criança, o seu bebê lá protegido com a melhor resposta contra esses agentes infecciosos. Perfeito. Daniel, quem quiser aqui em Aracaju entrar em contato com você, ver a questão de atendimento e tal, passa aí as coordenadas. Muito bem. Se você clicar na bio lá do meu Instagram, vai aparecer um site que tem lá, Fale com a Secretária. Né? Alessandra, que está aí há quase 24 horas, né? Ela está em horário comercial, mas ela responde às vezes: Alessandra, você não pode trabalhar fora do Claro, seu com horário, certeza. não. Diz, doutor, mas eles me perguntam, eu fico aflito, eu não tenho paciência, eu vou responder Aham, logo. Né? Dá um super apoio em todos os locais que eu aham. atendo, né? Então ela consegue gerenciar isso. Eu sei que às vezes é difícil, que a agenda ultimamente está muito cheia, eu fico até aflito com isso, mas ela que tem me ajudado a fazer os agendamentos, e dá para fazer o Fale com a secretária diretamente lá no site. Eu atendo na Autocenter, né, onde eu estou mais vezes, que fica ali na rua Campos 67, vizinho ao Hospital do Coração. Atendo no DECOS, ali no Centro Médico Gilberto Uchoa, e atendo no Hospital São José, também, né, na clínica mais popular lá, no Hospital São José, no bairro Santo Antônio. Esses são os 3 locais. Aí tem também, eu sempre esqueço, eu trabalho no ambulatório da UNIT, dos alunos, lá no Linota Garcia, que fica ali perto do bairro Entendi. industrial, ali, né? Perto daquela orlinha do bairro industrial. São consultas a preço muito populares, que são acompanhados, eu estou presente, mas os alunos também ajudando nessas avaliações, o atendimento supervisionado, que a gente chama, Beleza, beleza. certo? Que também está bem concorrido, mas é algo que, para quem não tem muitas condições, entra na fila e vira e volta, surge uma vaguinha lá para ter esse atendimento, Beleza. essa É isso assistência aí. lá com os Para quem não alunos. me conhece, né, os seguidores do Daniel, eu sou pneumo, eu moro aqui em Aracaju, faço atendimento aqui presencial em Aracaju, no meu consultório aqui no Centro Médico Jardim. Só faço consultório, não faço mais hospitalar, UTI, emergência, nada, só consultório, tá certo? E também faço atendimento por telemedicina, né? Então, assim, inclusive, nossa, eu estou ficando muito feliz com os resultados, né? E acho que é algo que veio para ficar mesmo. Estou aí há 2 anos já fazendo telemedicina, né? Dia de quarta e sábado de 15 h 15. Então, eu me dedico só a atender o pessoal de fora do Sergipe, de Aracaju, né? E tem tido ótimos resultados, né? Surpreendentemente. E eu acho que a gente vem aprimorando cada vez mais, né, os atendimentos por telemedicina. Então, eu atendo presencial aqui em Aracaju, por telemedicina,
Também o contato está no meu link, né? A minha secretária Cleide, super secretária, também agiliza aí tal, a questão de lista de espera, enfim, ela vai arrumando tal. Estamos com a agenda meio tumultuada, mas a gente vai dando jeito. E quem não me segue, lá no Instagram ou no YouTube, tem um canal lá do YouTube, Pneumo Responde, né? Onde eu levo as questões, vou respondendo, e, enfim. São vídeos maiores que eu ponho lá para aprofundar mais as questões das doenças respiratórias, né, principalmente do trato respiratório inferior. E, pessoal, eu lancei há uns 2 meses um e-book, né? É um guia prático para pais de asmáticos, né? Então, é um livro que eu preparei com todo carinho, todo cuidado, para mostrar o que é asma para o pai do asmático, da criança asmática, para dar um norte. Não vai substituir o tratamento, né? É um livro que não vai substituir acompanhamento de forma nenhuma. Ele apenas é um auxílio para você entender o que é a asma, entender como é o tratamento, por que tem esse tipo de medicamento, por que tem esse outro. Então tem tido ótimo feedback sobre desse livro, né? Eu estou bem satisfeito. E quem quiser conhecer, adquirir, vai no link aqui da bio, que também tem o contato. Daniel, então eu acho que é isso. Vamos combinar aí. Muito obrigado, né? Mais uma vez pela live. E com certeza vamos depois marcar uma próxima aí para a gente voltar a discutir, porque perguntas, né? A gente não conseguiu responder nem a metade aqui, com certeza, e sempre terão perguntas. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, Jorge. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com o seu público, né? Que às vezes é tão carinhoso, o pessoal manda tanto abraço, tanto beijo aí, obrigado a todos, né? Uma audiência, tivemos até uma audiência aqui, pessoal mais famoso, tem uma cantora de uma banda famosa aí, mandando abraço legal. a todos nós, Nanda, da banda Fogo na Saia. Legal, muito obrigado. E Nanda e Xande, estava aí acompanhando a live toda. Ela acho que é sua paciente também, ela. Paciente em comum. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado a cada um de vocês que esteve presente aqui. Tiveram a paciência de aguentar a gente falando, né? Pois é, só sobre doença respiratória, secreção, tosse, mas é isso aí, é o nosso mundo, né? É o nosso mundo. Então, um grande abraço para todo mundo e vamos em frente. Eu vou deixar a live salva, tá bom? E aí eu vou mandar o collab com o Daniel, ele salvar a live também no perfil dele. E até a próxima.